E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, o Cruzeiro joga hoje às 5 da tarde contra o Tupinambás aí pelo Campeonato Mineiro. E vocês que já acompanham o canal há mais tempo sabem que normalmente em dia de jogo eu posto um vídeo de um jogo antigo do Cruzeiro contra esse adversário. O problema é, os últimos confrontos do Cruzeiro contra o Tupinambás são na década de 60, então não tem vídeo sobre eles, não tenho o que postar. Mas resolvi aproveitar o espaço aí para falar de um tema bem mais polêmico que está rondando aí os bastidores do Cruzeiro nessa semana, que é a reunião do Conselho Deliberativo que vai acontecer nessa segunda-feira, para tratar de um possível empréstimo que o Cruzeiro vai contrair com uma instituição estrangeira no valor de 300 milhões de reais. Desde o início eu já vou pedir para você deixar o like aí no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito, usar os comentários para deixar as suas opiniões. Lembrando que o vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo, tá? Focando na questão do empréstimo, então, a ideia do Cruzeiro é pegar esse montante, valor de 300 milhões de reais, para fazer um pagamento em até 5 anos. Esse empréstimo seria para quitar as dívidas do clube do momento e deixar o Cruzeiro com apenas um credor. Por quê? O Cruzeiro deve um pouquinho para uma galera, né? Deve um monte de jogador, deve empréstimo, deve empresário, enfim. O Cruzeiro está devendo, deve até o governo também. O Cruzeiro está devendo para um monte de gente. A ideia é, pega um empréstimo, quita essas dívidas e fica com apenas uma dívida grande, que é de fato esse empréstimo, que seria pago em até 5 anos, mas tendo uma carência inicial de 1 ano e meio. Ou seja, se o Cruzeiro tem a proposta de empréstimo aprovada agora, pega 300 milhões aí com os caras em março, né? Até dá um mesinho aí para resolver todos os detalhes burocráticos. Se em março o Cruzeiro pega os 300 milhões, ele teria que começar a pagar o empréstimo daqui a 1 ano e meio, ou seja, em setembro de 2020. O Wagner Pires de Sá, que é presidente do Cruzeiro, ainda justificou que a escolha por uma instituição, né, por um fundo de investimento estrangeiro, é porque os juros que esse pessoal cobra é bem menor que o brasileiro, e ele falou inclusive que pode chegar a valores de até 60% a menos em juros. A intenção seria então centralizar todas as dívidas do clube agora e conseguir quitar logo a questão mais emergencial, que são aquelas dívidas na FIFA, que elas podem gerar sanções ao clube, como deixar o Cruzeiro sem poder contratar jogadores e até tem a possibilidade de rebaixamento em casos mais graves. Então a ideia deles é pegar essa grana, resolver essas pendências urgentes do Cruzeiro e a partir então de setembro de 2020 começar a pagar esse financiamento, né, esse empréstimo de 300 milhões. A questão é, o Cruzeiro vai pegar 300 milhões e pagar 300? É óbvio que não, né? Os juros que seriam cobrados nessa transação são de 9% ao ano. E segundo o presidente Wagner Pires, o Cruzeiro hoje tem dívidas que chegam a aproximadamente 2% de juros ao mês, né? O que certamente dá muito mais do que 9% ao ano. Então o Cruzeiro pegaria agora 300 milhões de reais na mão, tá? E teria que quitar, né, que pagar esse financiamento em 7 parcelas semestrais a partir de 1 ano e meio. Ou seja, o Cruzeiro teria então que pagar a primeira parcela em setembro de 2020, aí em março de 2021, setembro de 2021, março de 2022 e assim sucessivamente até setembro de 2024, quando seria a 7ª e última parcela. Eu não sou economista e obviamente não conheço todos os detalhes, todas as variáveis de uma transação como essa. Mas fazendo uma conta simples, tá? 300 milhões, incidindo aí 9% ao ano e fazendo essa conta com juros compostos, o Cruzeiro pegando 300 milhões, ele pagaria depois de 5 anos um valor de 461 milhões, um pouquinho mais de 461 milhões para ser exato. Agora que eu vi que a luz estava apagada. Convenhamos que isso não é pouca coisa, tá? Não é um valor facilmente pagável assim, 161 milhões de reais em juros por um empréstimo de 5 anos. Houve até um certo impasse com algumas pessoas dizendo que a diretoria do Cruzeiro estava tentando, de certa forma, lotear o patrimônio físico do clube, né? Falando que daria tanto os centros de treinamento, as 2 tocas, a sede campestre e tudo mais, como garantias desse empréstimo. O presidente Wagner Pires já descartou essa possibilidade, falou que não será feito desse modo e o que o Cruzeiro vai dar como garantia do pagamento são as receitas de cotas de televisão, bilheteria, receita de sócio torcedor e também patrocínios. Eu sinceramente não me sinto capaz de dizer que o empréstimo é uma boa ou uma ruim para o Cruzeiro. E sabe por quê? Porque ninguém tem como afirmar isso nesse momento. Porque tudo está sendo feito a partir de projeções. Até porque agora, para quem não sabe, o quanto um time vai ganhar, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, depende de qual vai ser o desempenho dele, depende de audiência. Todas essas receitas do clube, elas são variáveis. Não dá para você fazer um empréstimo
tendo certeza que você vai receber esse dinheiro e vai conseguir pagar, porque tudo vai depender de rendimento, de mercado, de aparecer ou não uma crise econômica. É uma medida de extremo risco justamente porque não dá pra gente ter certeza de nada nesse meio. Da mesma forma que pode representar um grande acerto, né, porque o Cruzeiro conseguindo resolver essa situação, se o Cruzeiro consegue pagar o financiamento, a gente resolveria essa questão do clube estar sendo visto como caloteiro, porque de fato está sendo caloteiro sim. A gente não teria o risco de sofrer as sanções da FIFA, conseguiria diminuir os gastos mensais e anuais com essa questão de juros e voltaria a recuperar o crédito do clube na praça. O grande problema reside em: e se o Cruzeiro não conseguir pagar esse parcelamento como é previsto? Se o Cruzeiro não consegue pagar essa parada, ele vai ficar completamente de mãos e pés atadas, não vai entrar dinheiro nenhum no clube, porque bilheteria, patrocínio, cota de TV, tudo vai estar comprometido para pagar esse negócio. E vocês já viram algum fundo de investimento, algum banqueiro, alguém que tenha condição de botar 300 milhões de reais assim na mão de um clube? Vocês já viram esses caras jogar para perder? E confesso que tenho medo de que isso represente, na verdade, uma solução a curto prazo. Sabe aquela ideia de eu resolvo a minha situação de momento e empurro aí essa bola de neve para frente? E digo isso porque não seria a primeira nem a última vez que a gente veria algum dirigente de futebol agindo de maneira irresponsável na sua gestão e deixando a bomba para os próximos. É só olhar os últimos anos da nossa história. Como que o Perrella deixou o Cruzeiro? Devendo pra caramba, com o salário atrasado e tudo mais. O Gilvan pegou e como que o Gilvan deixou o Cruzeiro? Devendo ainda mais, com salário atrasado, na mesma situação. Será que com essa gestão vai ser diferente? Você consegue confiar? Eu não consigo confiar neles da mesma forma que eu não confio nos outros. E tenho muito medo do que pode acontecer com o Cruzeiro no futuro se os caras estiverem querendo apenas resolver o problema imediatamente, dar liquidez ao clube, né, botar dinheiro na mão, sendo que depois, como é que vai fazer? Quem é que vai pagar a conta? A gente tem que lembrar que o período que o Wagner Pires é presidente do Cruzeiro é somente até o fim de 2020, né? Quando terá uma nova eleição, e aí ele pode concorrer à reeleição ou não. E outra coisa que a gente já cansou de ver aí no futebol brasileiro foi dirigente que gastou pra caramba o dinheiro do clube, saiu fora, deu no pé e o clube que fica ferrado, porque eles não são responsabilizados financeiramente pelos gastos que fazem com o dinheiro da instituição. Então vamos ver o que o Conselho Deliberativo do Cruzeiro resolve nessa segunda-feira para explicar como que funciona esse negócio. O clube tem hoje 465 conselheiros com direito a voto, então se de 465, 400 forem lá, o Cruzeiro tem que ter 201, então, votos a favor do empréstimo para que a proposta seja aprovada. Nós, torcedores, sócios torcedores e seja lá o que for, não temos direito ao voto. Inclusive o Cruzeiro, a exemplo da maioria dos clubes do futebol brasileiro, é zero democrático nesse aspecto, mas a gente pode sim conversar sobre isso. Então deixa aí nos comentários a sua opinião, se acha que é ou não uma boa ideia. Eu fecho o vídeo com a minha opinião, que se fosse eu, não aprovaria essa proposta por um motivo muito simples. Ser corajoso com o dinheiro dos outros é muito fácil, tá? É muito fácil você dar uma cartada, ser ousado no mercado, quando não é você que vai ter que pagar a conta se der merda. Se porventura o Cruzeiro se ferra nessa história, não dá conta de pagar o parcelamento, não é o Wagner Pires que vai ter os bens penhorados, não é o Itair Machado, muito pelo contrário, é o Cruzeiro que vai se ferrar nessa história, é o Cruzeiro que vai passar por intensas dificuldades financeiras. O Wagner tem mandato no Cruzeiro até o fim de 2020. Quem é que sabe se ele vai ser presidente do Cruzeiro a partir de 2021? Mesmo se ele se candidate à reeleição, será que ele vai ser eleito? Essa é mais uma das variáveis, a gente não sabe como vai ser a próxima gestão e fazer um compromisso tão grande que pode colocar a situação do Cruzeiro tão em risco assim, pode significar um passo maior do que a perna. Aí vem aquela questão, pô, se a nossa dívida na FIFA, segundo até o que o Itair Machado falou anteriormente, era de 90 milhões de reais, né, com a correção e tudo mais, agora pode ser que já esteja um pouco maior, mas se era na época 90 milhões de reais, vamos jogar que agora está em 100 milhões, por que o Cruzeiro não pega o empréstimo apenas para quitar essa questão da FIFA, que é a mais emergencial? E falo isso porque certamente o Cruzeiro consegue pagar 100 milhões de reais em 5 anos. 300 milhões eu já não sei, né? Até porque tem com a correção os 300 vão ser 400 e burdoada. Se o Cruzeiro faz, por exemplo, uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, é campeão brasileiro, de verba de TV a gente arrecada mais do que 100 milhões de reais, né? Então um empréstimo de 100 milhões para resolver a questão mais emergencial, eu não acharia nenhum absurdo, desde que o dinheiro fosse de fato destinado a acabar com o problema da FIFA. É lógico que você pegando 300 milhões, o banco faz um juros, se você pegar 100, o banco vai cobrar um juros mais alto, isso é uma questão de lógica. Mas eu não sou uma pessoa adepta desse tipo de
de investimento tão vago, sabe, desse tipo de tiro no escuro, e acho que fazer um empréstimo tão alto assim, colocando o clube numa situação tão arriscada, não é uma boa ideia. Mas deixa aí nos comentários qual a sua opinião, vamos trocar uma ideia e discutir aí diferentes pontos de vista. O vídeo fica por aqui, se gostou deixa o like e não esquece também de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!